Oi, pessoal, tudo bom? Professora Carla aqui. Hoje a gente vai começar um assunto muito legal, que é a orientação a objetos, que é uma nova forma, um novo paradigma, um novo modelo de programação que muda bastante como da forma como a gente está acostumado a fazer, porém é muito mais próximo da vida real, do nosso mundo, né? Que o nosso mundo ele é orientado a objetos, a gente só trouxe isso para programação. E aí, para mostrar para vocês, para começar a trazer vocês para essa ideia da orientação a objetos, eu trouxe para vocês um jogo de xadrez. Acho que né, nem todo mundo joga xadrez, mas todo mundo deve ter a concepção de que no xadrez tem diferentes peças, né, diferentes tipos de peças, e cada peça tem a sua movimentação específica, o seu formato específico. Então isso é muito útil para a gente trabalhar agora na hora de trabalhar com orientação a objetos. Então aqui, nesse primeiro videozinho, eu vou fazer só um conceito assim muito natural de modelagem. Não vou falar nada de Java ainda, só para a gente começar a se familiar com essa noção da orientação a objetos, tá? Então, utilizando o jogo de xadrez, né, que ele é um conjunto de objetos de diferentes tipos de classes, né? Então, nós temos o cavalo, nós temos o bispo, nós temos o peão, nós temos o rei, nós temos a rainha. Então, nós temos diferentes tipos de peças e cada pecinha, a pecinha real mesmo, a pecinha objeto, é um objeto. Então, isso é exatamente o que a gente trabalha na programação orientada a objetos. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem cada uma dos tipos de peças que tem as suas movimentações específicas, né? Mesmo para quem não sabe, o xadrez sabe que cada uma faz alguma coisa diferente, né? Então cada tipo de peça tem seu formato específico, então vai lá o rei que tem uma coisinha lá em cima, a rainha que tem uma coroa, o bispo que tem um chapeuzinho, o cavalo que tem o formato, e esse formato específico, essas características, são o que a gente chama de atributos. Então, cada uma das peças, cada tipo de peça vai ter o seu formato específico. Então, o tipo rainha é um tipo de peça. Eu vou ter duas rainhas no jogo, as pretas e as brancas, as claras e as escuras, mas elas são do mesmo tipo. Então, elas têm o mesmo formato, elas têm cores diferentes, mas elas têm o mesmo formato e elas têm também as mesmas movimentações específicas. E aí a gente tem os movimentos possíveis de cada tipo de peça. Por exemplo, o bispo é um tipo de peça. Eu vou ter lá 4 bispos no jogo, duas claras, duas escuras. Mas o bispo em si, o tipo bispo define o formato dele, a movimentação que ele pode fazer, que é o que a gente chama de comportamento, e aí a gente vai transformar esse método lá em Java, né? Porque por enquanto é só mesmo o conceito. E aí, cada tipo de peça é uma classe. Então, a classe cavalo, ela define as características, que são os atributos do cavalo. O que é um cavalo? Ele tem o formato de cavalo, ele pode ter cor, que é preta ou branca, ele pode ter a movimentação em L, que é a movimentação do cavalo, os comportamentos, né, do cavalo, do tipo de peça cavalo no jogo, né, independente de qual objeto em si, ele vai poder fazer o mesmo tipo de movimentação. E aí, isso a gente chama são os métodos, né? Então, cada tipo de peça é uma classe. As características dessas peças, como formato, cor, etc. e tal, são os atributos, e a movimentação que elas podem fazer são os métodos. E as peças efetivamente, as peças, aquela que você pega para julgar mesmo, essas são os objetos, que nada mais é do que bem intuitivo, né, galera? Objetos, são as peças. O mundo é feito de objetos. E quem joga, na verdade, eu não jogo com o tipo rainha, o tipo rei, o tipo cavalo. Eu jogo com as peças desses tipos, né? E aí essas peças vão ser os objetos e cada objeto vai ser de acordo com a sua classe, ele vai ter o seu formato específico, as suas características de cor e vai ter o seu comportamento de acordo com a sua classe, né? Então temos no jogo mais objetos do mesmo tipo de classe. Então eu tenho vários peões, eu tenho, se eu não me engano, são o quê? Quantos peões? Eu não lembro, 16 peões? Acho que são os 16 peões, que são os 8 de um lado e 8 de outro, né? Nós temos 4 cavalos, né? Então cada peça em si, de um tipo, ela é o objeto daquela classe em específico. E aí o jogo é jogado com as peças, né? As peças sendo de diferentes tipos, mas o jogo que a gente manipula, que a gente pega, que a gente usa, o que vai interagir, o que vai, né, comer outra peça, derrubar outra peça, tomar o lugar de outra peça, são os objetos, que eles são, obviamente, agrupados em classes e se relacionam entre si. Então, esses são um conceito geral da orientação a objetos, para que vocês tenham uma noção inicial de classe, objetos e métodos. Vocês podem ver que é tudo muito natural, é tudo muito próximo do nosso dia a dia. A orientação a objetos ela é justamente isso, ela é próxima do nosso mundo real. E aí por isso é que ela é muito mais legal do que só fazer o procedural,
que é o que a gente fez até hoje. Tá bom, pessoal? Então, no próximo videozinho eu vou continuar um pouquinho mais no conceito de orientação a objetos. E daqui a pouco, nos próximos vídeos, a gente vai falar também como é que faz isso em Java, tá bom? Então, até mais, pessoal. Tchauzinho.